assim. Deus abençoe, irmãos. Gênesis 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Bom Pai, todos nós temos que passar por esta experiência de um êxodo, sair da casa dos pais e entrar na casa de Deus. Tu podes mais uma vez manifestar sua palavra em nosso coração. Todos nós nos colocamos diante de ti. Se não somos humildes, faça-nos humilde, porque não podemos ser abençoados com o coração exaltado, só sendo humilde. Tira toda coisa má da nossa mente, do nosso coração, dos nossos olhos, dos nossos lábios. Circuncida-nos por amor do seu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós vamos comentar hoje sobre as etapas na vida de Abraão, que Abraão teve o que nós vemos desde Lutero até os nossos dias. Abraão teve uma experiência com a justificação, com a santificação, com o batismo do Espírito Santo, com a vinda de Elohim. Ele passou por tudo isso. Nós vamos notar que todo crente verdadeiro, ele é separado. E todo crente falso, ele é misturado. Todo verdadeiro crente é a verdadeira igreja. Todo falso crente é a falsa igreja. Se o verdadeiro crente, como Abraão, foi chamado para separar, não podemos ser verdadeiros se não separarmos. Existe a união com Deus, mas existe a separação de Ló. Isto é claro. Existe uma unidade com Deus, mas existe também uma unidade com a besta. Com quem você está unido? Com Deus ou com a besta? Quem está unido com Deus está com o profeta, está com Abraão do dia. Quem está unido com a besta está igual o Ló do dia. Justo, muito bom, mas não pode se separar. Tem olhos grandes, vê grandes coisas, belas coisas, e por ver aquilo não consegue se separar. Numa das mensagens do profeta, ele chegou a dizer, eu acho que é porque clamas, fala, ele diz, a fascinação é que atrapalha o homem de ver Deus. A fascinação, a beleza, o encantamento. E o encantamento perseguiu a Ló. Mas Abraão nunca importou com o encantamento.
daqueles dias, a beleza de Sodoma. Abraão não estava preocupado, mesmo tendo gado, Abraão não estava preocupado nem com campo, nem com pasto verde. Ele só queria saber se Deus estava com ele, porque Deus com ele, tanto faz, o pasto verde ou seco, Deus ia cuidar dele do mesmo jeito. O que interessa para nós é se Deus está conosco, não é se somos muito ou pouco. O que interessa é se Deus está conosco. Se Deus está conosco na forma que esteve com Abraão, em todos os processos e passos que ele esteve com Abraão. Nós lemos aqui a justificação de Abraão. Essa é uma etapa da vida de Abraão. Gênesis 12, o que eu pude ver aqui é isto. Abraão foi chamado, sai da tua terra, da tua parentela. Martinho Lutero foi chamado, sai da igreja, que eu vou te mostrar coisa melhor. Como não poderia Martinho Lutero chegar onde nós chegamos, ele pôde pelo menos se separar, cumprindo uma etapa da vida cristã, como Abraão também cumpriu esta etapa. Mas na vida de Abraão não foi uma etapa só. Por isso, na vida do eleito não tem só uma etapa de fé, não tem só a etapa da justificação. Abraão não parou ali, Abraão prosseguiu. Abraão ofereceu cordeiro a Deus, e aquele sangue falava de santificação da era de Wesley. Tudo estava na vida de Abraão. Eu vou ler na mensagem aqui alguma coisinha, porque a gente não consegue pregar tudo enquanto a mensagem não chegar. Eu creio que o irmão Brana pregou esta mensagem, mas ele apenas deu um começo em perguntas e respostas número 1, parágrafos 190 ao 195, que eu quero falar com vocês. Então, estas etapas da vida de Abraão são as etapas da nossa vida cristã, as estações da vida de Abraão, as estações, que são justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, a vinda de Elohim e o nascimento de Isaac. E o que aconteceu com Abraão, acontece conosco. Somos justificados, somos santificados, somos batizados com o Espírito Santo, que é a circuncisão de coração, aquela circuncisão que era feita em todo macho ali em Israel, passou para o povo gentil, sendo a circuncisão do coração. A carne excedente que cortava de todo homem de Jerusalém, todo homem hebreu, vamos dizer assim, todos aqueles que vieram de Abraão. E vocês veem que no natural Israel tinha que fazer essa operação, cortar a carne que estava excedendo no prepúcio. E para o gentil não é o natural, é o espiritual. Para o gentil é cortar a carnalidade excessiva, a carne excessiva, aquilo que passa do normal, aquilo que é além de seu marido, de sua mulher, tem que ser cortado. Tem que ser cortado. Isso é circuncisão para o gentil. Para Abraão era cortar a carne mesmo. Para nós é espiritual. O profeta mostra isso na mensagem, o que é o Espírito Santo, parágrafo 28 em diante. E eu quero estudar com vocês. Mas vai guardando isso daí, porque a vida de Abraão será o nosso estudo de hoje. Perguntas e respostas, número 1, parágrafo 190 em diante, vai até o 195. Vou ver se eu dou conta de ler nesse culto. Deus fez o mundo em 6.000 anos. E aí alguém veio e diz, não, você enganou, ele fez em 6 dias. Tudo bem, só que a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E é por isso que o profeta diz assim,
Deus fez o mundo em 6.000 anos e descansou no 7º mil. Nós estamos aí já com 6.000 anos no mundo. Nós só estamos aguardando a ressurreição e o rapto, que depois nós vamos reinar no milênio. Cumprir esse 1.000 anos. Nós precisamos cumprir esses 1.000 anos de descanso. Será a santificação da terra, diz o profeta, no futuro lar escolhido, futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Ele diz que o milênio é a santificação da terra. Mas nós, como nós passamos tudo primeiro que a terra, nós passamos, somos justificados primeiro, santificados, batizados com o Espírito Santo, temos a visita de Elohim. A terra não, a terra foi batizada na água. Quando ela foi batizada com sangue, apenas foi batizada com sangue, mas a santificação não veio para a terra. A santificação da terra será no milênio. O profeta disse: naquele milênio não haverá morte, não haverá derramamento de sangue, não haverá guerras, não haverá um contra o outro, porque esses que vivem um contra o outro não estará no milênio. Que coisa, irmãos! Aquele que vive um contra o outro não estará no milênio, porque no milênio não vai haver essas coisas. Então, para começar, para que Deus dá essas etapas para o nosso aperfeiçoamento? Para que possamos chegar no milênio. Tudo que nós passamos aqui agora está já dando uma demonstração de que o milênio é nosso. O milênio não é do mundo, o milênio não é dos políticos, o milênio não é de Ló e as denominações, o milênio é do Abraão, o milênio é desta noiva que tem passado por todo o processo que Deus já tem deixado para a sua purificação, até ela poder ser raptada e depois reinar 1000 anos com Deus. Aleluia! Isso é muito bom, não é? Muito bom. Ele disse que um homem nunca viveria esse tempo, um dia, que é 1000 anos. Dia que tu estás aqui, morrereis no dia, foi o que ele diz em Gênesis. Adão. Agora, Matusalém foi o homem mais velho que já viveu na Bíblia, e ele era de 969 anos de idade. Hoje nós com 69, nós estamos pedindo arrego. 69, o homem viveu 969. Ele não podia viver o milênio porque era um dia. E Deus disse: no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Era dia de Deus, não é dia de 24 horas nosso não. É o dia de Deus. Foi por isso que Matusalém durou 969 anos. Foi o homem que durou mais. Quantos políticos têm vontade de durar esse tempo? Para poder ganhar uma política, uma campanha atrás da outra. Quantos crentes têm vontade de durar uns 900 anos? Quantas irmãs denominacionais teriam vontade de durar 900 anos para cortar cabelo, usar calça de homem, pintar o rosto? Por isso que não tem para ninguém mais, não tem. O milênio não é para essas pessoas. Quantos irmãos teriam vontade de ter 900 anos? Viver-se 900 anos, que beleza. Vai demorar para morrer, rapaz, 900 anos. Que vontade a pessoa tem de viver 900 anos. Eu não estou nem preocupado com isso, porque eu sou da eternidade. Eu não vou viver 1000 anos. 1000 anos é pouco para mim. 1000 anos é pouco para você. 1000 anos é pouco para o Abraão. Para nós é eternidade. Eternidade. Não milênio. Milênio nós vamos só viver em descanso ali. É um período que nós vamos estar com o Senhor. Uma vida maravilhosa, que é uma festa. Que o casamento já tem sido realizado com a mensagem, né? Mas teremos uma festa de 1000 anos. 1000 anos de paz.
Os outros casam, talvez já brigam naquela noite mesmo. Nós não vamos ter perigo, que nós já estamos conhecendo o nosso marido, que é Deus, através desses processos: justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo e a manifestação de Elohim. Nós temos conhecido Deus, graças a Deus por isso. Então, para lá nós vamos sossegados, lá não vai ter briga. Nesse casamento não tem briga. Um casamento que não tem briga é o casamento de Deus mais a sua esposa. Não tem discussão, não tem incompatibilidade de gênio, porque o gênio dele é dela, a natureza dele é dela, a natureza minha não é da minha esposa, a natureza da minha esposa não é minha, mas a natureza de Cristo é nossa. Aleluia. Então não vai ter incompatibilidade de maneira alguma. Deixa eu prosseguir, senão eu não termino a minha leitura aqui. Olha aqui, para mostrar, a penalidade tem sido paga. O homem viverá para sempre. O dia terminou, o tempo terminou, estão na eternidade. O que o irmão Brano está falando aqui, esse dia terminou, é o sétimo, que é o milênio. Quando terminar, ele está mostrando isso aí, o dia terminou, o tempo terminou, porque o tempo termina, com respeito ao mundo, o tempo termina depois do milênio. Aí o dia terminou, o dia, que é o dia de descanso, terminou. Entra no quê? Aí entra na santa convocação, novos céus e nova terra. Nunca mais um problema, nunca mais. Dessa maneira tenho recebido cartas, tantas cartas sobre minha mensagem de há 2 ou 3 domingos sobre o futuro lar do noivo e da noiva. Esta, por certo, golpeou em algum lugar. Aí havia muitas delas. Também o fez a mim. Nunca tenho conseguido passar isso. Sempre o irmão Brano pregava, Deus mostrava aquelas coisas novas para ele, fresca, tão gostosa, que ele já golpeou muita gente. E ele diz assim: olha, também o fez a mim. Nunca tenho conseguido passar isso. Agora, note sobre isto. Abraão, segundo ele tratou com Abraão, pela mesma forma ele tem tratado com sua semente. Você é semente de Abraão? Sai da sua terra e da sua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Talvez diga assim: mas você perdeu o companheirismo com a família, creu nesse profeta, aceitou essa mensagem, perdeu o companheirismo com a família, acabou nossas festinhas de dança, acabou nossas festinhas de bebida, de cerveja, de chopes. Ô meu irmão, o que aconteceu com você? Eu criei na mensagem do Elias. Mas a mensagem do Elias te separou da nossa cachaça? Perfeitamente. Te separou da nossa cerveja? Perfeitamente. Te separou das nossas denominações políticas? Perfeitamente, senhor Ló. Aleluia. Glória a Deus, isso é tão bom que a gente vai longe com isso, né? Ele tratou com Abraão pela mesma forma, ele tem tratado com sua semente. A semente natural de Abraão, judeus, mas a semente da fé de Abraão, você sabe que foi Cristo. A semente, e não há sementes, no plural, há semente, e nós somos essa semente da fé de Abraão, que veio Cristo. Nós pertencemos a Cristo. Que fé teve Abraão, que fé tremenda. Agora, num destes dias, quando regressar, quero tomar isso um pouco mais detalhadamente e mostrar-lhes exatamente as estações da vida de Abraão. Eu não aguentei, eu falei: essa mensagem vai chegar qualquer dia, mas eu vou pregar só um pouquinho. O dia que ela chegar, ela chega perfeita, porque um profeta prega tudo que eu não vi, porque eu não consigo ver. Eu não consigo enxergar o que o profeta enxerga. Você não consegue enxergar o que o profeta enxerga, não adianta. Então apenas eu estou passando que o profeta ia pregar essa mensagem. Não sei se ele pregou, espero que ele tenha pregado, para a gente regozijar. O dia que ela chegar, nós vamos regozijar bastante com essa mensagem, porque ela é também de 64, 65. Esta mensagem, muito boa depois dos selos, se ele pregou, do jeito que ele diz aqui, ó. Quando eu regressar, quero tomar isso um pouco mais detalhadamente e mostrar-lhes exatamente as estações da vida de Abraão. É exato com Lutero, Wesley e assim até aqui,
Olha para vocês, é de Lutero, Wesley, Pentecoste, até aqui. Aqui era a mensagem de Elias, do Elohim. E nós vemos isso na Bíblia. Acompanhe um pouquinho a Bíblia e você verá isto. Exatamente igual como ele tem tratado com as igrejas, como fez com Abraão. Como ele apareceu? Como quando ali ele confirmou o seu pacto com ele sobre o sangue derramado. Eu apenas tomei essa escritura para mostrar, porque sai da sua terra, da sua parentela, Deus estava já mostrando para Abraão que ele tinha que separar. Tinha que separar. Era Deus chamando Abraão. Foi o que Deus fez com Lutero. Sai daí, Lutero. Sai, porque eu tenho que fazer uma obra com você. E Lutero saiu, um homem só. Fez um trabalho tremendo na Alemanha naquele tempo. Um homem só. Depois Deus levanta o Wesley, um homem só. Na Inglaterra fez um trabalho tremendo. E aí Deus levanta Charles Parham, entre os pentecostais, e fez um trabalho tremendo nos Estados Unidos. Mas esses dias eram sombrios. Esses dias era Zacarias 14:6. Mas quando o sol desceu mais um pouquinho para Kentucky, Jefferson viu, no oeste dos Estados Unidos, onde o sol estava se pondo, nasceu Branham. Exatamente ali foi onde Deus tem tratado conosco dali para cá. Deus trata conosco com a vida completa de Abraão, mas esta vida completa de Abraão é pregada através do Elias. Justificação que aconteceu com Lutero, só o Elias sabe o que aconteceu. Santificação que aconteceu com Wesley, só o Elias sabe espiritualmente, porque os outros conhecem por letra, mas o profeta conheceu por vida vivida. Irmão Branham viveu justificação, santificação, restauração de dons, vinda de Elohim. Irmão Branham viveu tudo isso para que nós pudéssemos pisar em suas pegadas e viver todas estas etapas até chegarmos ao ponto do rapto. Aleluia. Agora, meus irmãos, ele confirmou seu pacto com ele, com Abraão, sobre o sangue derramado. Era a era de Filadélfia. E se você acompanha um pouquinho a Bíblia, no capítulo 12 de Gênesis, ele foi chamado. E vamos já passando lá na frente, no capítulo 15, você vai encontrar Deus animando Abraão. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, ele não tinha mudado o nome ainda, em visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Abraão não precisava ser um político, ele tinha o galardão. Abraão não precisava ser Ló. Ló precisava estar lá, assentado na porta da cidade como um juiz, mas Abraão não precisava, porque Abraão tinha Deus como escudo. Amém? Olha, isso aqui é bom, irmãos. Eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Por isso Abraão podia chamar a Ló e dizer: faça a sua escolha. Faça a sua escolha. Para onde você for, eu vou para o lado oposto. Nós somos parentes, mas Deus não quer nós juntos mais. Nós nascemos em Laodiceia, mas Deus não quer nós juntos mais. Que separa. O que nós vamos fazer? Temos que separar. O que você escolhe, laodiceano? Nós queremos dons, a beleza, coros bem ensaiados e com togas, e este povão cantando igual o mundo mesmo. Hinos igual o mundo mesmo, não tem diferença. Os crentes hoje cantam na televisão igualzinho o mundo. É os crentes Ló. Gente boa, gente boníssima, mas cantando os hinos igualzinho o mundo. Igualzinho o mundo. Tudo que o mundo tem, a igreja lotista tem.
Mas tudo que Deus tem, a igreja Brana tem. Na verdade, a igreja abraâmica, mas não é só abraâmica. Ela não é só abraâmica. Essa daqui, se vocês não conhecem, é aquela que não é uma denominação. A semente não herda com a palha, capa azul, parágrafo 19. Não há denominação Brana alguma. Não somos uma denominação, somos uma família. Uma família que pode discutir e sair bem um com o outro. Uma família que pode discutir as doutrinas, seus conhecimentos e sair bem. Porque é a família abraâmica, a família Brana. É o claro que a gente tem que dizer para vocês. Amém? Vocês entendem isso? Entende? Só não parte para o outro lado a mais. Vamos só até onde o profeta foi, que é melhor. Certo? A era de Filadélfia, sabe o que me veio na era de Filadélfia? Porque Abraão, Deus o animando e dizendo para ele: eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo, como diz o pastor Luiz Mendes, ele usou o superlativo, o grandíssimo, não o grande apenas, mas o grandíssimo galardão. Não precisa preocupar, Abraão, com nada que vai acontecer. Você não tem que preocupar se o seu gado vai morrer de sede, morrer de fome. Não, eu sou teu escudo, quer dizer, sou sua proteção. Eu sou teu galardão, isso é sua recompensa. Ah, meus irmãos, para que ficar com medo? Então deixa o outro escolher e que eles vão para onde eles quiserem, porque o Abraão já tem o escudo e já tem o galardão, é Deus. O nosso escudo não é a união das igrejas. Este escudo é o escudo das denominações lotistas. O nosso escudo é o escudo de Deus, é a sua palavra. O nosso galardão não é o galardão de Ló, a política, a grandeza, a beleza de Sodoma, as campinas bonitas de Sodoma e Gomorra. O nosso galardão é de Deus, é Ele quem dá. Nós não precisamos preocupar com o nosso galardão no mundo de nos aparecer perante reis e potentados, porque nós temos um galardão maior, que foi Deus quem nos deu. Você tem que crer nisto. Se você crer nisto, você não vive aqui na terra como um miserável, um desgraçado. Você diz: não, Deus já me preparou um galardão e eu vou receber o galardão. Ele diz assim: aquele que vencer. E eu tenho que vencer uma coisa só: o espírito da era de Laodiceia. É o que eu tenho que vencer, porque eu vim na era de Laodiceia. Eu tenho que vencer esse espírito da era de Laodiceia, que dá direito para os povos, dá direito para os membros, dá direito para os pastores, dá direito para a igreja. Eu tenho que vencer o direito. E quando eu venço o direito, eu sou cordeiro. Porque o cordeiro, diz o profeta na mensagem do sinal, os cordeiros cedem seus direitos. Se você é cordeiro, você cede seus direitos. Tem hora que aquele é direito seu, mas ceda aquilo. Se puder ceder aquilo para o patrão, ceda. Para a patroa, ceda. Aquele é um direito seu, mas se puder ceder aquele direito para sua esposa, para o seu marido, ceda aquele direito. Fique sem direito, fique desprovido no mundo, sabendo que o seu galardão é Deus. Tem hora que você vai querer receber os seus direitos e lutar pelos seus direitos dentro do seu lar como marido, e você vai acabar perdendo. É melhor você já perder os seus direitos. Fala: fique, esposa, fique com os meus direitos também. Mas eu não vou deixar de ser o homem que preciso ser, de te amar, de tratar de você e de manter minha posição como pai, como marido dentro desta casa. Mas se você quer direito, fique com os direitos, Laodiceia. O mesmo faria a mulher para o marido. Fica, querido, com todo direito. Eu tenho direito nisso daí, você sabe que eu tenho direito. Mas fique com todos os direitos. Mas eu vou vencer.
porque eu já tenho um escudo, eu já tenho um galardão, eu sou semente de Abraão. Semente de Abraão não é desprovido, ainda que ele não tenha nada que comer ou que beber, não é desprovido, porque Deus proverá. Nós cremos num Deus que provê todas as coisas. Aleluia. Bom, e sabe então o que eu gostei aqui também? É que na era de Filadélfia, debaixo do sangue, a santificação, isso foi muito maravilhoso. Sim, senhor, essa era a era wesleyana. Pergunta e resposta número 1, 192. Não é maravilhoso isso? E se você notar, o capítulo 16 também de Gênesis mostra Agar e Sara, que é Sarai. Agar e Sarai. E quando Sara não pôde crer que ia ter um filho, porque ela viu que ela era impossibilitada, ela era estéril. Ela era estéril, então tinha razão de pensar nisso, gente. Ela era estéril, já velha, 80 anos, quase 90 anos. Como ter um filho? Então naquele tempo havia o direito da poligamia. Cristo veio e aboliu esse direito. E diz agora é um homem e uma mulher. Mas depois que a mulher pecou lá no Gênesis era um homem e uma mulher. Mas depois que ela pecou, porque foi ela que foi enganada, conforme está em 1 Timóteo capítulo 2, verso 8 ao 15, ela foi enganada, então ela perdeu aquele direito. Ela tinha tudo ali, mas ela perdeu. Vamos aqui, mais um pouquinho para nós vermos o que Deus tem para nós aqui. Dentro desse período, Agar e Sara, você vê que Agar aponta para Lutero, Sara aponta para Wesley, Maria, a virgem, diz o profeta, que aponta para os pentecostais. Jesus, a semente que saiu da virgem, que não era semente da virgem, era semente de Deus. Maria não concebeu de José, Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Mateus 1,18. E se ela concebeu do Espírito Santo, ali estava, a semente era Deus, não era José, não era Maria, a semente era Deus. Então, note mais uma vez isso daqui. Agar, Lutero, Sara, Wesley. E nesse período do capítulo 16, é onde nós encontramos tudo, olha para vocês verem, tudo está aqui, ainda antes da circuncisão. Antes do batismo com o Espírito Santo, irmãos, até o Velho Testamento, aquilo que aponta para os nossos dias, está tão bem colocado até na Bíblia. A vida de Abraão está aqui, ó. Essas duas eras, Agar e Sara, que é Lutero e Wesley, está aqui, ó. Aí depois, o Abraão, no capítulo 17 de Gênesis, sendo pois Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, em minha presença, e ser perfeito. Você já notou que Deus nunca pediu para Ló andar na presença dele? Deus nunca encontrou com Ló e falou: Ló, você anda na minha presença e ser perfeito. A própria Bíblia já diz que Ló era justo. Ele era justo. Mas Abraão, Deus chamou ele e comissionou ele a uma coisa: anda na minha presença e ser mais ou menos, ser perfeito. Ah, não tem jeito de ser perfeito. Isso daí quem fala é quem não tem o sacrifício de Cristo. Porque foi Deus quem disse ser perfeito para Abraão. É Deus quem disse para nós ser perfeito. Foi Jesus quem disse ser perfeito, como é perfeito o vosso Pai celestial.
Jesus sabia, eu tenho feito o caminho da perfeição, que você pode perder o incentivo de todas essas coisas do mundo. Você pode perder essa ilusão que você tem com as coisas do mundo e se iludir com Deus. Vale a pena iludir com uma coisa que presta, gente. Mas que coisa terrível é viver iludido com uma coisa que não presta. Com uma coisa que vai dar problema, vai te dar trabalho. Talvez a moça morre pelo rapaz. Esse rapaz vai ser uma cruz na vida dela a vida inteira. O rapaz morre por aquela moça e pede a Deus: Senhor, ajuda, que ela possa me aceitar, que ela possa me receber, que ela possa casar comigo, eu a amo. E Deus talvez está livrando eles de uma dificuldade, porque casamento de todo jeito é dificuldade. Você pode casar bem ou mal, de todo jeito é dificuldade. Tem luta no casamento. Mas muitas vezes Deus permite certas coisas, mas a pessoa não percebe aquilo, passa por alto, perde a visão daquilo ali. E são bons crentes, gente. São bons crentes. Por isso, toda coisa mal feita a gente paga na terra. Todo casamento errado você paga aqui mesmo. Não vai pagar no céu, não. É aqui mesmo. Tá, mas a minha mulher, pastor, agora tá difícil? Come mais fubá com ela. Como diz lá, come mais sal com ela. Come mais sal com ele. Você não sabe o que eles são. Só conhece quando está namorando assim, bonitinha, aquela gracinha, aquele amor. A hora que casa, aí a coisa começa a virar pelanca e o homem, até o homem ficando barrigudo e vai deformando, a mulher vai deformando, não tem beleza. E talvez ele já ficou barrigudinho, está feio e está achando que a mulher está feia. Ele não consegue olhar no espelho e ver assim: eu já estou bem amassado, já estou bem acabado. Então ele não percebe, ele só olha na mulher e diz: mas essa minha mulher está acabada, né? Em outras palavras, talvez venha na cabeça dele: se essa velha morrer, se eu puder arrumar uma nova. E o mesmo está na cabeça da velha também. Os espíritos que atuam em nosso tempo assim. Agora Sara pegou, chamou Abraão, tem uma coisa, eu não dou conta de ter essa fé para ter filho, não. Tem a Agar aqui, a empregada, a nossa serva, fica com ela vai ter um filho, porque essa daí é provável que ela não é estéril que nem eu. Ela vai ter um filho, e eu pego esse filho e vou criar esse filho. Naquele tempo tinha facilidade para isso. Até as mulheres entendiam. Elas entendiam mais a posição delas, porque havia poligamia naquele tempo. Havia poligamia. E estava mais próximo de quando o pecado começou, e que as pessoas estavam entendendo que elas eram falhas naquele ponto mesmo. Então foi introduzida a lei da poligamia. Eu volto a falar, quando Cristo veio, ele aboliu a lei da poligamia. Ele diz: no princípio não foi assim. Mateus 19. Ele diz: no princípio não foi assim. No princípio era um homem e uma mulher. Depois do princípio era um homem com muitas mulheres. Cristo veio e diz: vamos voltar ao princípio, um homem e uma mulher outra vez. Jesus veio e foi para isso. Aí vem o Elias no último dia e resolve o problema, como Moisés resolveu nos seus dias, deu carta de divórcio. Paulo deu nos seus dias também, consertou a igreja naqueles dias, mostrando em Romanos 7, em 1 Coríntios 7, mostrando essas coisas também. E veio o irmão Branham e recebeu em 1965, recebeu também a palavra do Senhor para consertar quem? O mundo? Não, o mundo não tem conserto. Lotistas? Não, bramitas. Para consertar quem crê na mensagem do Elias. Esta mensagem é para consertar quem crê na mensagem do Elias. Amém. Bom, então aqui nós vemos o Abraão já chegando na era pentecostal. Você vê Abraão justificado, Abraão santificado, oferecendo o cordeiro e debaixo do sangue. Estava uma bênção. Agora você vê ele chegando a hora da circuncisão. A circuncisão não foi dada para todo mundo. Irmãos, nós queremos que todo mundo receba o Espírito Santo. Não é não. Deus chamou Abraão, separou Abraão, santificou Abraão e depois disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Depois disso, aí Deus chamou Abraão e diz: agora eu vou te dar um sinal.
Você vai ter um sinal entre todos os povos. Nenhum homem tem esse sinal, mas você vai ter esse sinal e toda a sua semente vai ter esse sinal. Sabe quanto foi que Abraão foi ter esse sinal? Com 99 anos. 99 anos ele teve que passar por esta operação também. Cortar também a carne do seu prepúcio. Deus havia mandado. E você tem que fazer isso daí. Aí a circuncisão de Abraão está em Gênesis 17, verso 23 em diante. E era Abraão, agora que eu pulei uma parte aqui do novo nome, porque na sexta era da igreja, a era wesleyana, você vai encontrar que tem a mudança do nome através de uma promessa. Apocalipse 2,17 diz que é a era de Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Está exatamente dentro desse capítulo aqui, o capítulo 17 de Gênesis. Quando Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aí Deus falou para Abraão, agora você não vai chamar Abraão mais não. Abraão é pai das alturas, você vai ser pai das nações. Então o seu nome será Abraão. Não é Abrão mais não, é Abraão. E chamou Sarai e diz, agora o seu nome não vai ser mais Sarai, porque Sarai é contenciosa. E contenciosa eu falo, você ainda tem problema, é contenciosa. Você viu como que era Sarai, era assim, é contenciosa. Mas espera lá, agora vamos mudar. Tem que mudar o nome. Mudou o nome, agora você não vai ser mais Sarai, que quer dizer contenciosa. Você vai chamar Sara, que quer dizer princesa. Tira uma letra do nome de Sara e põe uma letra no nome de Abraão. Tira o I do nome de Sara e põe mais um A no nome de Abraão. Vocês vê? Irmão Brana recebeu também mais um H no nome de Brana. Toda a família é Brana sem H. Mas no nome do irmão Brana, o único na família que recebeu o H no nome. Porque Deus tinha um propósito dos últimos dias, como ele teve com Abraão, de mudar o nome de Abraão, também teve a mudança do nome do irmão Brana, e isso é a nossa mudança de nome também. É claro aqui. Nós não somos filhos de Abraão? Amém. Vamos ficar nisso aí. Somos filhos de Abraão. Então temos um nome mudado. Amém. Então na sexta era da igreja, Apocalipse 3, verso 12, é 3:12 mesmo. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Amém. Aí depois disto vem a circuncisão, capítulo 17, verso 23 de Gênesis, você vai ver a circuncisão, verso 24. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Mas ainda o Isaac não tinha nascido. Não tinha nascido. Tem a semente de Agar no mundo, mas ainda não tinha a semente de Sara. É isto que você tem que caminhar e ver. A semente de Agar tinha no mundo, a semente da denominação estava no mundo, mas a semente de Sara ainda ia nascer. Mas antes disto, o que Deus faz? Dá a circuncisão. A circuncisão para Abraão, aí o profeta diz aqui na mensagem para que foi dado o que é o Espírito Santo. Ele diz, Deus fez um pacto com Abraão, parágrafo 28, finalzinho, só para mim ler esse pedacinho. E a circuncisão é um tipo do Espírito Santo. A circuncisão feita em Abraão, tirando aquela parte da carne, é um tipo do Espírito Santo que tira a nossa carnalidade. Tudo que excede em ouvir rádio, tudo que excede em ver televisão, tudo que excede.
se houvesse alguma coisa que prestasse na televisão. Tudo que excede, tudo que excede. Seus olhos, Deus te deu uns olhos bonitos que enxerga tudo, mas tudo que excede tem que ser tirado. Para você olhar numa bela campina, para você olhar num belo animal, mas para você olhar numa mulher nua, tem que tirar essa carnalidade excessiva, o que passa do natural, do normal, de ver uma mulher bem vestida, um homem bem vestido. O que passa é carnalidade, tem que ser circuncidado dos nossos olhos. Toda palavra mal falada, toda palavra torpe tem que ser tirada, circuncidada de nossos lábios. Toda coisa que nós ouvimos que não presta tem que ser circuncidado do nosso ouvido, tem que ser tirado do nosso ouvido. Todo desejo excessivo tem que ser tirado da nossa carne. E é por isso que Deus nos fez reis e sacerdotes. E o profeta diz: por quê? Agora você reina sobre 3 coisas. Ele diz: sobre o mundo, sobre a carne e sobre o diabo. Esse é o tipo de gente que vai no rapto. Esse é o tipo de gente que reina, que domina sobre a carne, sobre Satanás e sobre o mundo. O mundo é as modas, esses saltos altos, esses cabelos curtos, estas calças de esporte para mulher, essa pintura, esse cosmético. O que excede para o homem é aquilo que além da sua esposa, é sair também meio nu na rua. Tem que tirar isso, tem que cortar isso, tem que pôr roupa. E vai para o lado da fé. Tudo que excede a doutrina dos apóstolos e dos profetas tem que ser circuncidado do nosso coração. Tem que sair Santíssima Trindade, tem que ser cortada e jogada fora esse pedaço de carne. Quando eles dizem que não tem profeta, corta esse pedaço de carne e joga fora do seu prepúcio espiritual. E que eu quero uma circuncisão na minha fé. Aquilo que passa eu não quero. Eu quero só o que é real, o que é certo, como Abraão teve, como Cristo quer que eu tenha. Aleluia. 8 minutinhos. Guarda um pouquinho para você ver. Porém, escute aqui, meu irmão. Veja então a era pentecostal. Aí já chegou a era pentecostal. Depois que ele vem aí, ele fez a promessa de El Shaddai: nutra-te de mim. A pergunta é: pode você nutrir? Porém eles não fizeram. Eles agarraram esses seus seios denominacionais de onde procedem. Porém então a semente, a real semente de Abraão vem e se amamenta desse seio. Nutra-se de mim. Isso quer dizer, nutra da palavra hoje. O seio de Deus é o Shaddai. 194, perguntas e resposta número 1. E qual foi o último sinal? Vamos agora para nós. Vamos terminar aqui. Qual foi o último sinal? Caminhamos na vida de Abraão, Lutero, Wesley, Pentecostes, circuncisão. Mas eles rejeitaram o último sinal. Por isso o Espírito Santo não pode ficar com eles. Eles ficaram com o amor fraternal. E o Espírito Santo veio para o profeta, para a era da noiva. E qual foi o último sinal que eles tiveram antes que regressasse esse filho prometido, pelo qual esperaram todos esses anos? Quanto tempo estamos esperando que Cristo venha, mas o último sinal já aconteceu. O último sinal, gente, foi Deus manifestado em carne para Abraão. E foi Deus manifestado em carne nos Estados Unidos. No entardecer haverá luz. É o último sinal para a igreja, não tem mais sinal. O que é que você espera? Depois disso só vai ter problema, depois disso só vai ter facções. Mas o último sinal foi Deus manifestado numa carne profeta. Deus manifestado em William Branham. Esse foi o último sinal. Escute aqui.
Estava Deus de pé na forma de um homem e podia discernir os pensamentos que estavam no coração de Sara. Será que não dava para o povo perceber quando o irmão Brana parava na fila de oração e dizia: o seu nome é Eva, o seu sobrenome é York, e você mora na rua 13 e o número da sua casa é tal? Será que não dá para perceber? Não é telepatia mental, não. Isso é o Espírito Santo nessa era. Mas essa manifestação ficou só com Abraão. Ló não soube nada, as denominações não sabem nada desse sinal. Esse sinal não é para lotistas. Esse sinal não é para as denominações. Esse sinal é para a igreja noiva, para o separado, para o Abraão. Abraão sozinho, lá na montanha, e Deus vindo falar com ele, e Deus parou e ficou com ele, e diz: Billy Graham e Oral Roberts, desce a Sodoma e Gomorra, mas eu, Brana, vou ficar aqui. Era isso, Deus num homem. Agora Deus está em mim, em você. Deus quer manifestar a sua natureza em mim e em você. Sara, sendo a igreja, representando a igreja, diz o profeta, discerne os pensamentos que estão na igreja. Era Deus discernindo os pensamentos através de quem? Lá era um homem que falou com Abraão, e Abraão trouxe água para ele lavar os pés debaixo do carvalho. Talvez alguém não te recebe bem em casa. Abraão recebeu Deus debaixo do carvalho, não dentro da tenda. Então que a irmã fica assim meio emburrada, não me recebeu bem. Que a pessoa veio, o que Elohim tinha que pensar de Abraão? Leia a Bíblia para você ver. Abraão recebeu Elohim debaixo da árvore, ao invés de dentro da tenda. Era hora de separação, gente. Era aquela hora. A igreja tinha que ficar escutando de trás da tenda de carne. A igreja precisava escutar, e a igreja ainda duvidou naquela hora. E Deus diz: você acha que eu não vou fazer isso? Você riu no seu coração, igreja. Sara, você riu dizendo que não vou cumprir com essa promessa? Não, eu não ri. Eu não vou te matar, Sara, porque você é parte de Abraão. Quem não for parte hoje, quem não for parte dessa mensagem hoje. Sara foi impedida de morrer. Ela ia morrer. Mas Deus diz: não posso te matar porque tem Abraão. Se eu te matar, eu firo Abraão, e Abraão não pode ser ferido. Ele é meu servo, eu o escolhi, eu tenho um propósito com ele. Mas mesmo assim, Sara, você vai dar à luz um filho. E ela deu à luz. Amém? Meus irmãos, que parágrafo gostoso. Discerne os pensamentos que estão na igreja, que se encontrava detrás dele. É isso certo? E imediatamente depois disso, ela se transformou outra vez em uma jovem, e ele num jovem. Gente, já passou do tempo, depois que Elohim manifestou no irmão Brana. Olha, depois daquilo ali, já Abraão foi mudado. Abraão foi mudado, a Sara foi mudada, e ela ficou tão bonita que Abimeleque diz: e essa menina aí, Abraão? Abraão chegou parecendo um rapazinho, entre os filisteus, parecendo um moço, bonitinho. 99 anos, parecendo um moço, e ela 90, Sara com 90, parecendo uma moça. Aí Abimeleque diz: essa menina aí bonita aí ao seu lado, é minha irmã, essa é minha irmã, com medo de morrer, essa é minha irmã. E é isso que acontece conosco ainda. Falhamos muitas vezes com medo como Abraão teve medo e tinha sido já transformado. Você não pode duvidar da sua mudança, da sua transformação, mas virá uma maior ainda. Virá aquela transformação súbita, que nunca mais vamos ter uma falha. Toda a falha que tivermos até ali, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Fiquemos de pé. Aleluia. E isto, imediatamente depois disto, ela se transformou outra vez em uma jovem, e ele num jovem. E Isaac foi trazido à cena, o filho prometido. Jesus vai ser trazido à cena para a igreja, o filho prometido. Ele virá e nos arrebatará. Obrigado por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, aquele que vive, reina para sempre. E estamos à espera do Senhor. Como Abraão estava na espera de um filho, nós estamos à espera do Senhor. Como Abraão recebeu Elohim, nós recebemos também o Senhor nesse tempo, através da mensagem do Elias. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia.
teu melhor para o Mestre? Qual é o teu melhor que você pode dar para o Mestre? Sua vida, não apenas seu dinheiro, sua vida. Creia no que o Mestre está fazendo hoje. Ao seu serviço consagra a melhor dedicação. Da voz e te será dado, Deus deu seu Filho com amor. Grato, fiel em servi-lo, dá-me de tudo melhor. Dá teu melhor para o Mestre, a tua força e valor. Veste a armadura celeste, as ordens do teu Senhor. Se você não deu ainda o melhor que você tem, como Abraão deu o filho para o Mestre, dê sua vida a ele enquanto é tempo. Deus te abençoe.